Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre expressão, como tocar com expressão, com acentuação, e eu vou sugerir algumas frases para poder exemplificar o que eu quero dizer para vocês. Muito bem. Quando eu falo expressão e acentuação, tudo com ão, né? É a maneira como você toca e não exatamente o que você toca. Quando você aplica algumas figuras de linguagem dentro do seu fraseado, elas respiram, elas criam vida e fazem com que o seu fraseado, na verdade, tenha um sentido melhor. Ele realmente cria um brilho. Eu vou sugerir a frase e vou explicando gradativamente o que eu quero dizer com tudo isso. E você vai perceber como é importante prestar atenção como você expressa o seu fraseado. Porque da maneira que você expressa, faz com que a sua frase tenha um sentido X ou Y. Mesmo você tocando as notas da frase perfeitamente no tempo, com a técnica legal, limpeza perfeita, se você não tocar com expressão, não faz sentido. E quando eu falo com expressão, é uma série de figuras de linguagem que estão envolvidas nisso. Por exemplo, vamos sugerir uma frase, no primeiro momento, para 2/5, de Ré menor. Mi menor, Lá 7, 5 mais, Ré menor. Mi menor meio diminuto, Lá com a quinta aumentada, Ré menor. A frase é essa daqui, ó. Vai acabar justamente no Ré menor. Vou fazer a primeira frase um pouquinho e depois eu vou colar um pouquinho sobre a acentuação da palhetada em relação a essa frase. A frase é essa daqui. Vamos pegar a frase devagar, ó. Cromático. Né? Então, aqui, ó, desculpa. Isso aqui, então. Olha que legal. É um movimento bem legal. Bem devagar de novo. Né? Mais uma vez. Vou repetindo a frase algumas vezes para que você consiga pegar. Estou tentando tocar bem devagar. E às vezes quando você diminui muito o andamento, você consegue entender as notas, mas perde um pouquinho o sentido. Mas o importante agora é que você pegue a digitação e as notas, para depois eu entender o que eu quero dizer com a questão da expressão da frase. Né? Bem devagar de novo. Final. Fica legal, né? Eu tô tocando ela bem retinha. Vamos. Agora. Olha que deu. Essas duas notas. Então, se você pensar, quando eu acentuo a frase, valorizando algumas notas específicas desse fraseado, você cria uma vida diferente nesse fraseado. É diferente de eu tocá-la totalmente reta. Eu gosto de enfatizar um pouquinho essa questão de como tocar. Porque às vezes você tem ideias muito legais e a gente esquece um pouquinho da questão da acentuação e a frase acaba saindo de uma forma que ela perde um pouquinho do valor que ela tem, né? E a melhor maneira de você pensar em acentuação é pensar percursivamente. Então, né? Então, mesmo que eu toque aqui, ó. Vamos pegar uma outra frase com uma figura de linguagem mais expressiva para pegar a questão. A gente vai usar um pouquinho do legato, né? Então, só recapitulando só de novo essa frase, porque vale a pena. Não toque ela. Não. Diferente. Procura usar, você pode até mudar a acentuação, eu estou sugerindo uma acentuação de acordo conforme eu sinto. Mas olha, vamos imaginar figura de linguagem, de expressão. Vamos lá. Uma frase para um falídio.
falídeo. Então a gente pode pensar aqui, ó. Eu não estou tocando. Né? Eu não estou tocando todas as notas. Quando você pensa dessa maneira, reto, a frase sai legal? Sai, tudo bem. Você consegue entender as notas, a ideia da melodia, mas olha a diferença. Agora eu acrescentei ainda o elemento acentuação. Vou fazer devagar para que você consiga pegar essa frase e aproveite, crie um aproveitamento dessa frase. Depois eu quero falar um pouquinho do que você pode fazer com todas essas frases, que é criar modificações. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu dou uma única paletada. Vou repetir o mesmo movimento na corda C, ó. Aí um cromatismo. Então, esse é o movimento. Aqui vai acontecer um arpejo. Ó. Vamos até aí, bem devagar, ó. Agora de novo. Se eu fizer ela completamente reta, sem pensar em acentuação, aliás, essa figura de linguagem, que é esse ligado aqui, naturalmente ela força você a criar um tipo de acentuação. Porque veja, quando eu vou partir da nota Mi, né, nessa oitava aqui, né, aguda, ó, eu vou paletar só essa nota, as outras eu vou usar a minha mão esquerda para tirar o som. Então, naturalmente, o Mi vai ficar mais forte do que a nota Fá e a nota Ré. Na verdade, eu até passo. Poderia, com a expressão do dedo, puxar. É legal essa expressão, né? Então, essa própria figura de linguagem, de expressão, já força você a criar uma acentuação. Aí a pergunta é, por que você não continua com a mesma ideia, mesmo nas notas que você vai estar paletando de uma forma alternada? Aqui você poderia usar a paletada, claro, tudo alternada. Poderia ser só para baixo. Né? Eu toda vez que eu tenho a oportunidade de usar a palheta no mesmo sentido, eu uso para otimizar o movimento da palheta. Mas às vezes não, às vezes eu uso a paletada alternada, não existe está muito relacionada. Esse tipo de movimento não é um movimento engessado, que você faz somente a mesma coisa. Aqui também, ó. Eu paletei todas as notas. Agora, você viu que eu liguei aqui? Que não é ideia mesmo. Com esse conceito, você consegue mudar a frase. Eu usei a frase anterior, que são paletadas, na verdade, alternadas. Eu estou colocando... Tá vendo? Eu gosto, no caso dessa frase, ela com toda a paletada alternada, porque eu acho que você vai conseguir a expressão e a acentuação na mão direita. Mas já nessa frase, eu gosto dela com ligado. Eu acho muito legal isso. Agora, a segunda parte da frase em que eu faço... Perceba que eu acentuo algumas notas além... Estou tentando exagerar. Bonito, né? Para falídio.
Vamos pegar uma outra figura de linguagem que pode ser utilizada usando esse mesmo conceito do... Só que eu vou pegar uma região... Agora eu vou mudar de acorde, vai. Eu vou pensar aqui no... Então, aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer mais devagar, ó. Então fica. Essa frase. Aqui eu estou usando tudo ligado, ó. Ligado, 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 ligado. Eu poderia. E aqui a frase continua. Deixa eu pegar. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em intervalo de segunda menor para construir esse fraseado. Do jeito que eu estou usando. Aqui eu estou exagerando um pouco, mas quando você. Mesmo assim na frase paletada, onde eu estou não ligando, você viu que eu sempre busco criar uma acentuação. Vamos aprender a primeira frase? Deixa eu esmiuçar um pouquinho essa frase, porque eu gostaria que você pegasse esse movimento para tentar testar na sua casa. Uma ideia, assim que você pegar o fraseado que eu estou sugerindo, é você tentar se gravar e ver se está acontecendo de você fazer as ligaduras bem feitas, com limpeza, né? Ó. E a acentuação também. Então bem devagar, ó. Tira si, dó. Quando eu vou tocar o si aqui, eu já... É tudo cromático e ligado. Tá vendo? Vamos de novo? Agora, ó. Um arpejinho, né? Mi menor. Ó. Então. Cromatismo, né? Quando eu chego no Lá, eu vou descer Lá, Sol, Fá sustenido, Fá natural, Mi. Bem, essa frase é muito difícil fazer em andamento muito lento, porque fica... Quando eu ligo... Olha só que interessante. Vamos voltar agora, voltando para a frase anterior. Ó. Que é essa frase, ó. Bem devagar. Vou tentar fazer devagar. Termina. Dó maior, uma frase de Dó maior, lindamente, tem um cromatismo no meio. Mas se a gente prestar atenção nesse fraseado, em todo esse fraseado que eu estou mostrando, desde o primeiro, o segundo, o terceiro, são 3 frases que eu já passei aqui, você vai perceber que assim, você pode tirar essa frase do jeito que eu estou falando, que é escolhendo as notas certas, tentando dar a paletada, mas se você não fizer, por exemplo, aqui o ligato, ele força você. Né? Aqui é engraçado, porque como eu estou fazendo, você tem uma sequência de notas duplas, né? Então, eu acabo... O dedo 2 acaba puxando a nota para manter um pouco a intensidade. Poderia, se eu não puxar, eu perco um pouco o volume, ó. Essa parte do Si, onde eu tenho a parte cromática, é mais difícil porque eu vou paletar só nessa nota Si. Então, eu posso usar até 1, 2, 3, 3, porque são os dedos mais fortes. Então, você viu que legal? A frase, ela soa não exatamente reta, né?
Se você pensar, o movimento é relativamente simples, do ponto de vista mecânico da mão direita também, da mão esquerda. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Da mão direita e da mão esquerda. Então você tem aqui. Vamos recapitular as 3 frases? Primeira. Segunda frase. Aqui é. Né? Ali, aqui a primeira frase do versículo já é menor. Dó maior. Dá vontade de fazer. Errei, ó. Eu adoro esse tipo de fraseado. Você vai perceber que toda essa parte, essas figuras de expressão utilizadas no fraseado, elas ajudam na parte rítmica muito. Vou sugerir mais uma ideia e vou agora comentar as possibilidades que você tem para usufruir essas frases de maneiras diversas, tá? Vamos tentar usar agora esse movimento, só que vamos pegar uma frase, pode ser em Dó maior. Aqui, ó. Deixa eu fazer devagar, ó. Aqui, ó. Papa. É esse movimento. Toca essa nota Mi, eu tô pensando em Dó maior. Tá. Agora eu vou pensar nesse movimento. Que é esse movimento. Um arpejo, só que ao contrário. Quando eu toco esse arpejo nessa frase, por exemplo. Você viu a parte ritmo? Essa nota, a nota da ponta do arpejo que eu estou fazendo, ela sempre vai ter um volume maior. E a palhetada, eu estou dando para baixo e tudo para cima. Vira um sweep. Outra coisa, ela não é. Não é isso, é seco. Aqui a melhor opção de digitação nessa situação, dá para fazer aqui se fosse uma outra situação, mas então fica aqui. Vamos mais uma vez, mais devagar um pouquinho. Se você pensar em todas essas figuras de linguagem que a gente está usando, eu estou usando aqui ligadura, né? E estou usando um arpejo com sweep, mas a frase soa de uma forma percussiva bem interessante, que é diferente. Essa é a divisão proposta. E essa acentuação no primeiro momento é fundamental. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água, peraí. Eu quero comentar sobre isso. Olha só, a gente aprendeu 4 frases. Eu poderia dizer para você assim: estude essas frases e aplique em diversos tons, que é o que eu gostaria que você fizesse. Mas não é só isso. As frases que eu estou sugerindo para você tocar são frases legais, com expressão, com figuras de linguagem interessantes, que valorizam bastante a frase, e com acentuação. Muito bem. Qual a ideia aqui? Claro, aprender a frase, primeiro lugar. Segundo lugar, trabalhar bastante para que a frase soe, não só com a limpeza das notas, mas com expressão, acentuação, né? E com as ligaduras todas bem tocadas, tudo bem feito. Terceiro lugar, usar os fragmentos das frases e a ideia, na verdade, de expressão para aplicar em outras frases, em outros momentos. Então, por exemplo, aqui, de cara, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Desculpa, vamos lá. Deixa eu tomar mais água, peraí.
que acontece aqui, eu já mudei a frase. Eu usei eu peguei a primeira parte da frase e mudei a segunda parte. Que acorde é esse? Tô com 7 papai lá. Desculpa pela tosse, gente. Então aqui eu poderia usar minha tossezinha ruim, hein? Poderia usar essa figura. Olha só, eu tô usando pelo braço todo. Tô exagerando. Então, você pode pegar os fragmentos da frase e aplicá-los em diversas situações possíveis. Então, uma vez você vai fazer, sei lá, uma escala, tá falando em Dó maior, né? Já toquei a escala diferente. Usei a frase, começando a tocar uma escala. Você fica interessante? Mesmo tocando escala, emendei a frase, né, com as possibilidades. Vamos tentar emendar de novo. Ó. Eu tô partindo da escala Dó maior. Vem tocar. Aqui, ó. Essa frase ficou bem legal. Emendei. Só que. Então ficou. Eu tô partindo tudo de uma escala Dó maior, hein? Aqui, ó. Tô super exagerado, né? É que é muito legal esse bebro do bebro do bebro do bebro do bebro. Então quando você vai improvisar, que é diferente disso. Bebro do baba. Poderia agora. Tô pensando em motivos melódicos aleatórios, mas usando os fragmentos da frase, ó. São movimentos com figuras de expressão que ajudam bastante. Eu fiz um mix das 4 frases. Lembrando, né? Primeira frase, comecei. Segunda frase. Terceira frase. Aqui é. Enfim, não foi, eu não estudei esse movimento. Eu peguei a frase e comecei a emendar uma com a outra. Quando você pensa em fraseado dessa maneira, você começa a brincar com a frase. Esse é o primeiro ponto. Na verdade, do terceiro, né? Você primeiro aprendeu a frase, limpou. Terceiro, segundo ponto, ver se está saindo com expressão, se está tudo limpinho, os ligados estão sendo legal. Terceiro ponto que eu estou falando agora é você aproveitar os fragmentos das frases. Você pode usar o final de uma com o começo da outra, você brinca um pouco com isso. Por que a ideia de brincar? Porque quando você for tocar, você não vai tocar a frase pronta. Você vai tocar. A ideia é que não toque frase pronta, né? Às vezes é muito comum a gente ver isso acontecer. Mas a ideia é que você usufrua um pouco da informação que você tem. Mais água. Da informação que você tem, para poder, do ponto de vista das frases que foram sugeridas, para poder criar possibilidades. Porque quando eu estou tocando, você vê que uma série de... Imagina.
forçando a usar o e o a ligadura e o seria o arpejo invertido, babdo, para aproveitar essa rítmica. Se você for pensar e analisar o que eu estou fazendo, eu estou pensando, claro, usando o exemplo das frases, mas o meu pensamento é muito menos na nota e muito mais na rítmica. E o que me faz fazer com que isso ficasse na memória, na mente na hora de improvisar, é que essas rítmicas ficaram meio que na cabeça. Oh. É uma maneira de tocar que é um pouco diferente, na verdade, do que você tocar reto. Hoje eu queria dedicar justamente esse assunto de prestar atenção na expressão, porque eu tenho notado que, assim, às vezes a gente se preocupa demais, falo isso a gente de uma forma generalizada, em tocar tudo certo, tudo limpo, dentro da harmonia, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. As frases têm que descrever harmonia, frases legais, com ideias criativas, né? Mas às vezes soa sem expressão. O contrário também acontece. Às vezes a pessoa só pensa na expressão, nessas figuras de linguagem, né? Posso até usar, sei lá. Aqui. Eu dou um bend aqui. É uma figura de linguagem. E aí o que acontece? A pessoa só pensa nessas figuras de expressão, né? Que eu estou falando de figuras de linguagem, que eu estou chamando de figura de linguagem. Então a ideia é a seguinte: é importante trabalhar com a expressão, com a acentuação, com esses ligados, de uma forma que você tenha uma melodia expressa com bastante figuras interessantes que valorizem a rítmica dela. Mas é importante pensar nas notas também. Então você fala, o que é mais importante? Na maioria dos casos eu vejo sempre as pessoas se preocupando mais com as notas corretas, as frases bonitinhas. Mas eu não vejo as pessoas se preocupando com essas figuras de linguagem. Por contrapartida, vou tomar mais água, peraí. Por contrapartida, eu nunca vejo também, às vezes eu vejo pessoas se preocupando só com a expressão e não com as notas. Então fica qualquer nota. Então a ideia, estou pensando em dó maior, é se preocupar com isso. Como é que você pode aplicar isso? Bom, sugiro primeiro que você estude da maneira como eu sugeri, brinque com as frases, use essas expressões, depois aplique isso no repertório. Use uma música qualquer para você aplicar, não importa. O importante agora é você ter uma música que está na sua cabeça. E aí você pode tocar usando um pré-along ou tocando sozinho também. Sei lá, pode ser qualquer música. Estou tocando livre e aplicando a frase. Eu comecei a tocar e não tinha uma música específica na cabeça. Surgiu Georgia, né? Que na verdade podemos fazer. Note que eu não estou tocando só a escalinha.
você toca desse jeito, é como se você colocasse mais feeling no seu fraseado. Porque essas figuras de expressão, essa maneira de tocar com expressão, soa muito mais legal do que tocar. Do que você tocar retinho, bonitinho, com a técnica limpinha, tudo certinho. Parece que não tem. É diferente quando você. Eu estou usando o exemplo de uma música que é uma balada, que me veio na mente, e eu estou tocando à vontade em relação a essa música. Mas isso pode acontecer em andamentos diversos, mais rápido ou mais lento. Não muda. Tenta sair desse padrão certinho de tocar. Tenta usar esses fraseados, mais objetivando, extrair dessas frases essa forma expressiva de tocar, usando no caso o legato e usando também a acentuação, né? De uma maneira que você traga isso para o seu som, para a sua maneira de tocar. Você vai ver que fica diferente. Se grave, ouça, veja que o resultado desse processo é que você vai ter um som mais expressivo. E eu acho que talvez você vai se divertir mais e vai achar uma maneira, na verdade, de transmitir o seu fraseado com uma rítmica e com uma expressão muito mais definida.